chicos, bem-vindos a mais um vídeo do PVS. Eu sou Desirê, mediadora de língua estrangeira e espanhol. Eu sou a Gabriele, mediadora de espanhol. E hoje estamos gravando mais um vídeo do quadro Explica-me-lo. E o vídeo de hoje tem a temática de TIC, Tecnologias da Informação e Comunicação. Trouxemos 3 questões do Enem que envolvem esse tema e vamos realizar as questões com vocês, tá bom? Bom, a primeira é do Enem de 2019 e fala sobre o homem eletrônico. Vamos ler o enunciado. Considerando a necessidade de assumir uma conduta mais responsável com o meio ambiente, Paul Bomini criou a escultura O Homem Eletrônico para... Então, nós percebemos que essa questão é totalmente voltada ao texto. Então, nós necessitamos ler todo o texto para ter a resposta da pergunta. Ao lermos o texto, depois de já ler o enunciado, a gente já vai ler o texto com uma perspectiva, uma pergunta na nossa cabeça. Para que o homem eletrônico foi criado? Então a gente tem que começar a ler o texto pensando nisso. Aí as alternativas são: incentivar inovações em reciclagens para a construção de máquinas. Quando a gente lê o texto, nós vamos perceber que tem um tom de crítica e não de incentivo. Então, a gente tem que ficar ligado nessas palavras também. Bom, a primeira palavra, incentivar. Quando a gente lê o texto, a gente não vê esse tom no texto, a gente lê um tom de crítica. E quando a gente pega ali na 8ª linha do texto, por ali, ele fala sobre as características do homem eletrônico. Aí ele fala que mede 7 metros de altura, pesa 3,3 toneladas, mas só de resíduos eletrônicos, ou seja, lixo eletrônico, que a gente descarta. Aí então você já pensa, ele não está incentivando a inovações de reciclagens para a construção de máquina, porque em nenhum momento ele fala sobre máquina, em criar máquinas, ou incentiva vocês a isso. Propor a criação de objetos a partir de aparelhos descartados. Também não, porque ele não propõe nada a vocês, e muito menos a criar novos objetos. A A e a B são parecidas. Uma é reciclagem e a outra é criação de objetos. E para o mesmo fim, para construir máquina ou para construir objetos. Então, se A não é, a B também não. C, divulgar o lançamento de produtos eletrônicos sustentáveis. Ele também não faz isso. Pensar nas características do homem eletrônico, a gente já descarta essas, porque lembra da pergunta. Para que ele está fazendo isso? Não é para divulgar produtos sustentáveis, porque em nenhum momento ele também fala sobre isso. Aí a D, problematizar o descarte inconsequente de equipamentos. É essa questão, porque, como eu falei antes, o texto todo ele critica, ele problematiza as questões de resíduo eletrônico. Então, ao olharmos a escultura, a gente já pensa, caramba, quanto lixo eletrônico eu descarto. Então a gente já pensa assim, é essa a intenção do artista. Então é essa a resposta certa, a letra D. Vamos então para a segunda questão. É do Enem de 2013. E o enunciado diz: por meio de depoimentos, o texto exemplifica as razões de alguns usuários do Facebook para abandonar essa rede social. Com relação a Alberto, nome fictício de uma das pessoas citadas, o abandono do Facebook ocorre porque... Aí vamos ver as alternativas. Alternativa B. Percebeu que a sua rotina começar a perder interesse. C. Descobriu a falta de utilidade da internet para conseguir emprego. Depois que a gente lê o enunciado e o texto, a gente percebe que a opção B e a C não são viáveis, porque nenhum desses dois aspectos foram trabalhados no texto. Que aspecto? A falta de interesse na rotina, ou a falta da utilidade da internet, eles não trabalham esses aspectos no texto. Então, a B e a C já estariam excluídas. Se a gente analisa as opções D e E, soube que investia 20 minutos diariamente na rede social, e compreendeu que ele expunha a intimidade da sua família, quais são os equívocos? Se a gente notar a letra D, percebemos que no primeiro parágrafo existe essa informação. Existe a informação de que em cada visita os usuários da rede costumam passar 20 minutos em média.
Mas é logo depois de um depoimento da Sônia. Ou seja, a gente tem essa informação, de alguma forma, atrelada a essa Sônia, atrelada a essa pessoa que foi dita anteriormente. Mas o Alberto, que é justamente o foco do nosso enunciado, não está englobado nessa opção, sabe? E se a gente analisar a letra E, compreendeu que ele expunha a intimidade da sua família, também não cabe. Porque quando a gente olha essa citação, que é vista como a do Alberto, em mi caso houve um motivo concreto, a gente percebe que houve uma briga familiar, uma desavença. E que depois dessa desavença, Alberto pensa o quê? Em excluir esse familiar da rede social dele. Mas em momento nenhum, essa questão da intimidade familiar ou dessa exposição familiar foi colocada em questão, foi colocada em xeque. Então, não é o caso da letra E. Entendem que essa complicação familiar aconteceu, mas não é a exposição dessa complicação que é a problemática do enunciado? Qual é a problemática do enunciado? É ele notar a dependência que ele desenvolveu justamente com essa rede social, porque no último parágrafo vocês vão perceber, entre aspas, essa colocação do Alberto, essa explicação do Alberto. Ele tem essa desavença familiar e quando ele chega na rede social dele, ele vai e pensa em excluir aquele familiar. Por quê? Porque eles brigaram, tiveram essa desavença. E ele percebe que, justamente por causa dessa briga, ele não quer ter nem esse familiar naquela rede, que é uma extensão da vida dele. Então, nem ali ele queria essa pessoa. E ele acaba repensando que talvez fosse válido não excluir a pessoa e sim sair dessa mídia. E sair desse meio em que eles tiveram essa desavença e veio até a pensar em excluir esse familiar. Então, a opção correta é a letra A, se vocês analisarem direitinho a colocação e explicação do Alberto no último parágrafo. E é importante também falar sobre o recurso das aspas, né? Porque o enunciado, ele fala especificamente sobre o Alberto. E a gente tem que procurar no texto aonde o Alberto fala. E as aspas, travessão ou aspa, elas marcam isso, elas marcam citação, elas marcam a fala de alguém. E logo depois ainda fala, explica Alberto. Então a gente já sabe que naquele trecho entre as aspas é a fala de Alberto, né? Então a gente também tem que ficar ligado nesses recursos. Exatamente, já dá para localizar direitinho a colocação do Alberto, que é justamente o pedido do enunciado no texto. Assim como se fosse da Sônia, a gente poderia já no primeiro parágrafo, porque também tem as aspas, esse recurso, na explicação dada pela Sônia. Agora, a gente vai para a última questão que a gente vai explicar nesse vídeo, que é uma questão do Enem de 2014, que é do gênero tirinha. E qual é o enunciado dessa questão? A charge é um gênero textual que possui caráter humorístico e crítico. Ao abordar o tema do uso da tecnologia, essa charge critica. E o que a gente vai analisar nessas falas dos personagens? A gente percebe que, na opção A, a gente tem a postura de pessoas que não respeitam a opinião dos outros. O que não é o caso, porque quando a gente analisa as duas falas, a outra pessoa ela só ia fazer um comentário a respeito do que esse personagem principal, que tem duas falas, está falando. Ela não está sendo invasiva, ela não está desrespeitando, ela só ia fazer um comentário. Na B, tendência de algumas pessoas a interferir em uma conversa alheia. É até engraçado a gente pensar nisso, porque justamente o argumento desse personagem principal é não estar falando com ele, é estar falando com o notebook dele, que nem uma pessoa sequer é. Então, assim, a gente não tem essa questão da interferência de forma direta, sabe? Porque nem de fato uma conversa ele tá tendo com outra pessoa, ele tá tendo um diálogo com o objeto. Quando a gente pensa nas opções C e D, forma como a tecnologia ampliou a comunicação e interação entre as pessoas e o hábito das pessoas que passam muitas horas conectadas. A C não é viável porque ela está, querendo ou não, trazendo uma posição positiva. A forma como a tecnologia ampliou a comunicação. E a questão aqui não é ver se ampliou ou não ampliou, se foi positivo ou negativo essa ampliação. É justamente criticar, ironicamente, o fato desse personagem principal estar se colocando como, nossa, a tecnologia tem afastado as pessoas, né? Tem deshumanizado, tem despersonalizado. Ele usa exatamente essas duas palavras, deshumanizado e despersonalizado. Mas quando a outra pessoa vem comentar alguma coisa a respeito do que ele falou, ele simplesmente se vira para o notebook e fala que, na verdade, ele está conversando com esse objeto e não com a outra pessoa.
Ou seja, a gente não está vendo um viés positivo nessa colocação dessa charge. Quando a gente avalia o hábito das pessoas que passam muitas horas conectadas, também não seria o caso, porque ao longo desse diálogo a gente percebe que o tempo em si não tem qualquer minutagem ou não tem algum viés de que, nossa, as pessoas estão cada vez falando mais na internet ou cada vez perdendo mais o tempo lá. É basicamente uma colocação de que esse excesso de tecnologia estão fazendo com que as pessoas se distanciem de alguma forma, sabe? Estão sendo desumanizadas, estão sendo despersonalizadas, e não com relação ao tempo que elas passam. Entendem que são problemáticas dentro da tecnologia, mas são problemáticas distintas, e que diante desse quadrinho e dessa colocação, a gente está vendo uma crítica à desumanização, à despersonalização, e não ao excesso de pessoas dentro dessas mídias, usando essas tecnologias. Sendo assim, a opção correta é a letra E, o indivíduo cujo comportamento destoa de seu discurso, que é justamente o que torna essa tirinha engraçada, né? Ele simplesmente diz que essa tecnologia tem tornado as pessoas desumanizadas e despersonalizadas, como se fosse algo assim, que ele acredita, um ideal dele. Mas quando outra pessoa vem comentar, ele simplesmente questiona por que ela está interferindo na conversa dele com o laptop. Ou seja, ele está conversando com um objeto e não está conversando com uma pessoa que está justamente ao lado dele. Essa é a contradição e isso é o que torna a questão divertida e engraçadinha. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode perguntar nos comentários. Qualquer crítica, sugestão, estejam à vontade para comentar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e nos acompanhem nas outras redes sociais. Hasta luego! Tá.